Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente os nossos eminentes pares. Hoje, de maneira especial, a desembargadora Marilson, que encontra-se em substituição ao nosso corregedor, desembargador Sebastião Barbosa. Cumprimento o senhor procurador regional eleitoral, senhores advogados, partes, servidores e demais presentes. Serão adiados em razão da ausência justificada do relator. Esse caso vai ser retirado de pauta, é o processo 600.275, que é o item 1.4 da pauta eletrônica, como dito, em razão da ausência justificada do relator, que é o Dr. Luiz Bortolucci. E, mais uma vez, e aqui peço minhas escusas, infelizmente por situações que aconteceram nesse entre o adiamento anterior, eu sou forçado a anunciar o adiamento do processo 20.880, Dr. Blasac, que é procurador das partes, em razão, como dito, da ausência justificada do Dr. Luiz Bortolucci e também do desembargador Sebastião Barbosa Farias. A este, então, eu acho que nem adiamento não vai dar, porque nós vamos ter que... O desembargador Sebastião vai estar na próxima sessão? Amanhã não vai ser possível. Então, na verdade, vai ter que republicar isso aqui, vai ter que ser retirado. Porque não é na próxima sessão automática ou até na semana que vem? Eles estarão disso. Ação vista. E o vista é para o desembargador Sebastião. Não, a vista é com... Luiz Bortolucci. A gente tem vista com o Dr. Jackson, mas é uma questão de É com... ordem. O processo veio para tempo de vista quando o processo estava comigo. É uma pensa. Eu peguei um despacho determinando o relator Que foi para o Dr. Bortolucci. Não foi peleja. O processo era pedir vista. Ele voltou para o relator. Tá. Mas de qualquer maneira não vai... É questão de ordem em relação ao juiz federal. Tá. Então, é essa... Essa situação que pode ser... Não, mas aí eu só preciso da informação seguinte: o Dr. Luiz Bortolucci não vai estar amanhã. O desembargador Sebastião Barbosa também não. Na próxima sessão, terça que vem, semana que vem. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Vai ter que, infelizmente, por segurança, retirar de pauta, porque senão eu comunico aí, o doutor mais uma vez comparece, chega aqui, ele não está. Então nós precisamos ter uma segurança até para não ficar essa situação do senhor comparece e infelizmente não acontece. Eu acho por segurança vamos retirar de pauta. Tá. Ok? Muito obrigado, doutor. A ata da sessão anterior fica aprovada diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Eu vou pedir aqui, nós temos uma visita guiada aqui, eu vou pedir uns minutinhos antes da gente iniciar, porque senão vai, evidentemente, tumultuação, alunos do projeto Voto Consciente. Vamos aguardar 2 minutinhos até que eles entrem, depois a gente já inicia a votação.
inevitavelmente. Senhores, então, dando sequência aos trabalhos, nós, antes de iniciarmos os processos, a votação da pauta, nós queremos aqui dar as boas-vindas aos alunos que estão participando do programa Voto Consciente, né, que é uma visita guiada das escolas públicas participantes em 2019, no dia 24 de setembro, que é nessa data. Eu gostaria aqui de cumprimentar os representantes da Secretaria de Educação de Mato Grosso, a SEDUC, o Sr. Richard Carlos da Silva, que está capitaneando os alunos, e também a senhora Patrícia Carvalho, que é coordenadora do Núcleo de Projetos. Sejam todos bem-vindos. O Richard é superintendente da Educação Básica. É uma satisfação contar com a presença de todos os senhores e, evidentemente, dar boas-vindas aqui aos alunos, né, das escolas de Cuiabá, no caso, a Escola Estadual José Magno. Temos alunos da Escola José Magno. Temos alunos da Escola Estadual Liceu Cuiabano, Maria de Arruda Miller. Temos também alunos da Escola Estadual Leovergildo de Melo. E temos também escolas de Várzea Grande, no caso, a Escola Estadual Júlio Strumbing Miller e a Escola Estadual Maria Leite Markoski. Vocês estão aqui participando, então, desse projeto bacana, muito interessante e de larga escala social e de conscientização, que é o programa Voto Consciente. E para falar sobre o voto consciente e dar as boas-vindas, eu gostaria de passar a palavra aqui ao doutor Antônio Peleja, que é o nosso representante da Escola Judicial Eleitoral, para que possa fazer, em nome da Corte, as boas-vindas aos alunos e demais representantes da SEDUC. Por favor, doutor Peleja. Bom dia, senhor presidente. Gostaria de externar também os bom dia a cada um dos alunos que estão, cada um que está aqui presente, né, a cada um deles, um fraternal abraço da Corte.
Gostaria também de externar os cumprimentos ao Richard Carlos, que é o superintendente da Educação Básica, a Patrícia Carvalho, que é a coordenadora do Núcleo de Projetos da Secretaria de Estado de Educação. É muito importante a visita dos senhores aqui, porque, em primeiro lugar, porque aqui é um espaço de cidadania, aqui é um espaço de democracia. O Tribunal Regional Eleitoral, ou os tribunais eleitorais, em cada capital do Estado e no Distrito Federal, há um tribunal. E ele é o responsável pela realização das eleições. Em outros países, nós temos o Executivo fazendo as eleições, o Legislativo, um sistema misto. Aqui, no nosso Tribunal Regional, no Brasil, é o TRE que faz as eleições. Então, ele não é um tribunal normal. Não é um tribunal como outros tribunais, por exemplo, o Tribunal de Justiça. Eu sou vinculado ao Tribunal de Justiça. Por que não é? Porque além da função jurisdicional, que é a função de julgar processos, e hoje nós vamos julgar processos aqui, se os senhores permanecerem aí, logo, logo nós vamos começar o julgamento de processos. Mas além dessa função, ele tem a função administrativa, a função de realização das eleições. A tarefa de realizar eleições é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa muito grande. Mato Grosso é um estado enorme, que tem as suas dificuldades, suas barreiras naturais, como as situações ainda mais assertivas ainda. Nós temos o Pará, temos o Amazonas, temos o Amapá. Então, é muito difícil fazer eleição. Então, há um esforço muito grande de vários órgãos para que sejam realizadas as eleições. E, além disso, também, o Tribunal Eleitoral ele precisa de normatizar, de fazer algumas normas para disciplinar as eleições. Então, assim, é um tribunal diferenciado, porque ele julga processos, ele faz as eleições, administra as eleições e ele faz as normas. Então, é um tribunal diferenciado. E aqui é, por excelência, a casa da democracia. E vocês são a democracia, estão na casa da democracia e são os destinatários de todo o nosso serviço, do nosso aparato. Em mãos dadas, nós vamos fazer a cidadania e para o futuro. Porque vocês são os integrantes do voto consciente, senhor presidente. E o voto consciente, cada um dos colegas, é um projeto da Escola Judiciária Eleitoral. Eu estou diretor da Escola Judiciária Eleitoral. Meu mandato vai até 17 de outubro agora, como membro. Mas desde 2011 o Tribunal Eleitoral ele vem fazendo esse trabalho. Em 2017 ele ganhou um prêmio por esse trabalho. E esse projeto é pela divisão de partidos, são 5 partidos que têm atuação nas escolas, para que os senhores aprendam e apreendam a cidadania e possam ensinar a cidadania para o restante da sociedade no qual vocês estão inseridos. Por quê? Porque os senhores são agentes formadores de opinião. Então é muito importante, senhor superintendente, é muito importante, senhora coordenadora, que nós tenhamos esses jovens engajados na política, porque tudo é política. Tudo não é politicagem, tudo é política e são questões diferentes. Então, o homem é um animal político. É muito importante que os senhores estejam inseridos nesse campo político. E eu dou os parabéns para vocês, a cada um dos 5 partidos que vocês estão apresentando os projetos, apresentando as propostas nas escolas de vocês. E é verdadeiramente a festa da democracia que vocês estão realizando nas escolas de vocês. Então, os senhores estão dando um exemplo de cidadania. E esse projeto é uma continuidade. E a continuidade administrativa ela não pode parar. Porque projetos que dão bons frutos não têm que ser cortados. Eles têm que ser ampliados, têm que ser amplificados. Os senhores estão de parabéns, tá bom? E no mais é isso. Eu creio que as atividades elas serão desenvolvidas ainda ao longo desse ano, de uma forma bastante propositiva, com a explicitação da plataforma de vocês. Então, isso é muito sintomático, é muito positivo. Eu, de minha palavra, senhora presidente em exercício, eu vou falar agora da composição do tribunal, se Vossa Excelência me permite. O que acontece, gente? Por quem que são essas pessoas que estão aqui no Tribunal Eleitoral? Esse Tribunal Eleitoral é um tribunal sui generis. Nos outros tribunais, a forma
de acesso. Então, o tribunal, ele normalmente são homens e mulheres que têm mais experiência, que são juízes, e que depois de alguns anos de carreira vão para o tribunal. E promotor ou Ministério Público e advogados, eles são escolhidos, no caso de alguns tribunais, pelo 5º Constitucional, 1/5. E aqui tem 2 cadeiras cativas, nós somos 7. Dos 7, 2 são advogados, tá? 2 são advogados, 2 são juízes de direito, 1 é juiz federal e 2 são desembargadores do Tribunal de Justiça. Essa composição, ela dura 2 anos e pode haver a recondução por um período, tá? Então, é essa formatação, ela dura de 2 em 2 anos. Então, um tribunal rotativo. Tá? Por quê? Justamente ele buscou a concepção original, lá pelos idos, só me engano, de 1930, a composição da justiça eleitoral, 30 e poucos, ela quis espelhar a diversidade da sociedade. Tá? Então, por isso que a OAB está presente com 2 membros, 2 juízes de direito, 2 desembargadores, 1 desembargador federal, no caso é representado pelo Dr. Fábio Fiorenza aqui. Eu sou o Antônio Peleja, eu sou o juiz de direito, o meu colega, o Dr. Iali Sabo Mendes, o presidente da corte, aquele que está ali no centro, o desembargador Gilberto Giraldelli, a desembargadora Marilsen Adário está aqui, é do tribunal, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e aqui à minha esquerda, nós temos 2 representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o Dr. Sebastião Monteiro e Dr. Jackson Coutinho. Então, e temos também o Breno, que é o nosso secretário judiciário aqui, e temos o diretor-geral, que é o Mauro. Então, assim, essa é a composição. E, por último, mas não menos importante, é o doutor Pedro Melo, que é o procurador regional da República, fazendo às vezes procurador regional da República, ele é procurador da República, e aqui ele exerce as funções de procurador regional eleitoral. Por quê? 2º grau. Então aqui, por exemplo, eu sou juiz de direito, Dr. Fábio, juiz de direito, nós estamos exercendo uma função de 2º grau, tá? De 2º grau. E de igual forma, o doutor Pedro também, ele é procurador da República, mas ele tem assento no 1º grau, mas aqui ele exerce um assento em 2º grau, julgando recursos. Normalmente, se julga recursos. Senhor presidente, eu creio que eu explanei, não sei de uma forma adequada, mas é tudo que eu tinha a dizer. Muito obrigado pelo tempo. Eu que agradeço, doutor Pereira. Só fazer uma menção que por um lapso e aqui nossas escusas, nós queremos também cumprimentar, nós não tínhamos conhecimento, que é aos senhores professores que acompanham os alunos. Muito obrigado, os senhores que são os grandes organizadores dessa visita. Então, nós temos aqui nosso reconhecimento, a tarefa sempre muito importante dos professores. Sejam bem-vindos, é uma satisfação contar com os senhores. Senhor presidente, o senhor me permite? Eu quero só parabenizar as ações promovidas pela Escola Judiciária Eleitoral, parabenizar especialmente o doutor Antônio Peleja, a professora Janes, que com brilhantismo nos orienta da melhor forma possível, e que são essas ações, professora, que eu tenho convicção que contribuirão para um futuro melhor. Nada melhor, nada mais útil do que trazer toda a comunidade para conhecer e participar e se envolver nos debates políticos, como bem disse o doutor Antônio Peleja. Não estamos aqui a tratar da política, aquela política mal realizada, mal perpetrada, mas sim das relações humanas. Vivemos em sociedade. Então, parabenizo a sua atitude à frente da escola, ao lado do nosso querido colega aqui, doutor Antônio Peleja. Parabéns a todos.
Já que é o doutor Antônio Pereira, vou passar então a relatoria para ele do 2.2, que é o processo 4213. É de Vossa Excelência, doutor Pereira. É um recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, eleições de 2016, 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. O recorrente é Ministério Público Eleitoral, recorrido Marco Aurélio Monteiro. Vossa Excelência é o relator e está com a palavra. Presidente, muito obrigado. Eu queria só sintetizar para os colegas, antes de começar a leitura do relatório, esse processo ele envolve uma prejudicial de mérito, uma decadência. Por quê? A ação ela foi juizada após o prazo final para o ajuizamento, né? O prazo decadencial. Qual que é a peculiaridade do caso? A peculiaridade é que o candidato não foi eleito. Tá? É uma ação com base no 30A, tá? Que o prazo seria 15 dias após a diplomação dos eleitos, tá? E o argumento do recorrente, que é o Ministério Público, é que, como a lei não fixa prazo e como ele não foi eleito, que é uma segunda situação, não há prazo fixado. Então, o recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, sentença da 20ª Zona Eleitoral, que reconheceu de ofício a decadência, julgou improcedente a ação com a extinção liminar do feito, porque a ação foi protocolada após o prazo decadencial de 15 dias contados da diplomação. O recorrente sustenta que só recentemente ele tomou conhecimento da desaprovação das contas, por comunicação da 49ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, que é o juízo responsável pela análise das prestações de contas. Argumenta que o prazo não se aplica, esse prazo de 15 dias, aos candidatos não eleitos, e ele invoca a decisão do TSE. Não houve contrarrazões, o juiz manteve a decisão, a Procuradoria opinou pela manutenção da sentença, consignando que a decisão do TSE colacionada pelo recorrente se encontra superada. É o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador Eleitoral? Senhor presidente, só para esclarecer aqui que o posicionamento da Procuradoria Regional Eleitoral foi no sentido oposto ao recurso do Ministério Público de primeiro grau. No caso, o parecer ele se manifesta pelo não provimento do recurso. Então, apenas para esclarecer essa distinção de posicionamento do parquê, inclusive aproveitando o ensejo da presença dos alunos aqui neste recinto, só para esclarecer que a função do Ministério Público no tribunal também é se manifestar sobre o mérito dos recursos que são feitos pelo Ministério Público em primeiro grau, sem que haja, em que pese sejamos a mesma parte, mas em razão também do princípio da independência funcional, ou seja, em que cada membro do Ministério Público ou magistrado pode agir de acordo com a sua livre convicção fundamentada, vamos dizer assim, de uma interpretação do ordenamento, é que se permite que se haja essa possibilidade de não necessariamente acolher o pedido que é formulado pelo Ministério Público em primeiro grau. Então, apenas com esses esclarecimentos, senhor presidente, eu ratifico o parecer escrito pelo não provimento do recurso. Muito obrigado. Obrigado. Retorno a palavra, doutor Pereira. Na origem, cuida-se de representação oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 6490, com fundamento no artigo 30A da Lei 9.504, condutas apuradas no bojo da prestação de contas de campanha que teriam ocorrido em tese em desacordo com as normas da referida lei. Os parágrafos 1º e 2º do dispositivo mencionado prevêem ainda a aplicação do referido artigo 22. O juiz de primeiro grau reconheceu de ofício a ocorrência da decadência ante o escoamento do prazo de 15 dias contado da diplomação para a interposição de ação de investigação judicial eleitoral, previsto no artigo 30A da Lei das Eleições. O recorrente, por sua vez, afirma que esse prazo não se aplica aos candidatos não eleitos, para os quais não haveria prazo decadencial que impedisse o manuseio da AIGE a qualquer tempo, sob pena de ser criada mais uma causa de impunidade relativa à prestação de contas, qual seja a mera não eleição do candidato e a movimentação tardia. Acrescenta que, por ocasião do julgamento do recurso ordinário 1453, do eminente relator ministro Félix Fischer,
em 2010, no TSE, já ponderava que a representação decorrente da aplicação do artigo 22, parágrafo 4 da Lei das Eleições não se sujeita a prazos decadenciais. Queria só fazer uma leitura no que nos é mais importante aqui, que ele faz uma pontuação no seguinte, de que esse prazo, que não haveria o prazo em síntese. Tá? Mas o que acontece? Esse entendimento ele foi antes, estava superado, e ele ressalvou o seguinte, que era para os julgados anterior à lei. Então já estava superado. Então eu vou dar uma aceleradinha, tá? Então, o que o recorrente argumenta? Ele somente após transcorrido mais de 2 anos da data de diplomação, eis que se referiam às campanhas das eleições de 2016. Quer dizer, essa propositura da ação somente foi há mais de 2 anos. Não ignoro que há posicionamentos da doutrina de que o prazo para interposição da ação fundada no 30A deve ser distinto quando se trata de candidatos não eleitos. José Jair Gomes entende que o prazo é de 15 dias a ser contado a partir do julgamento da prestação de contas. O Rodrigo Lopes Zílio entende que o prazo é de 15 dias da diplomação para os candidatos eleitos ou não, ou de 15 dias a contar da posse para os candidatos não eleitos que não tenham suas contas julgadas no prazo fixado pelo legislador. Mas o mesmo autor reconhece que o TSE, no entanto, não adota qualquer distinção entre o eleito e o não eleito, aduzindo que o prazo fixado é sempre previsto no artigo 30A. E a Procuradoria Eleitoral, ela traz suas boa fundamentação, né? Ela distingue justamente esse fato. E ela tem uma observação aqui na parte final daquela decisão do TSE já mencionada, que pontua o seguinte: esse entendimento, né, essa decisão fixou o término do mandato como um marco temporal a partir do qual não haveria mais interesse de agir nas eleições, quer dizer, o término do mandato. Mas esse entendimento só será aplicável aos casos remanescentes ao advento da Lei 2034 de 2009. Essa Corte Regional entende nesse sentido também que tem que ter um marco temporal. O processo, o que aconteceu? O processo de prestação de contas, as eleições eram 2016, ele foi sentenciado, ele foi julgado, ele foi anulado, a sentença foi anulada e houve a necessidade de se proferir uma nova sentença, por isso que atrasou tanto, atrasou mais de 2 anos. E aí o que acontece? No caso concreto, o Ministério Público ele exarou o parecer conclusivo ainda em 2017, então ele não precisaria de ingressar com a ação, esperar a sentença da prestação de contas para entrar com a 30A. Ele poderia ter ingressado antes, mas o argumento dele, olha, só a partir do momento que eu tive o trânsito em julgado da sentença do 30A, que eu ingressei com a ação. Mesmo assim, ele demorou mais de 30 dias. Ou quase 30 dias, bem superior àquele prazo máximo ainda. Tá? Então, essa questão, eu já tive um entendimento em outro caso, justamente para a proteção dessa rigidez da aferição da campanha, das irregularidades, né, que é aquele caso da propaganda eleitoral, né, que o prazo era a data da eleição, ainda é a data da eleição, mas o entendimento da cor do TSE é 15 dias da diplomação. Então eu fiz uma superação, né? Nós fizemos uma superação aqui, o TRE fez, mas esse caso é totalmente diferente, não dá, tem que fazer uma distinção, porque aqui foram 2 anos após, e mesmo após o trânsito em julgado, ele demorou mais 30 dias ainda. Tá? Então realmente não dá para aproveitar essa situação, tá? Então não há como sufragar a tese de que não há decadência no caso. O ordenamento jurídico, quer dizer que não há prazo para interposição. O ordenamento jurídico repele essa situação porque ela praticamente forneceria incerteza e o ponto final é essencial para a segurança jurídica ao evitar a eternização das demandas, notadamente na seara eleitoral, que induz a segurança jurídica. Seja esse ponto final 15 dias após a diplomação, ou seja ele a posse dos eleitos, marco temporal há de haver, não se coadunando com o argumento de que não há prazo, sob pena de se perpetuar irregularidades
argumento de boa retórica, mas infenso à segurança jurídica, pilar mor de nosso sistema jurídico. Senhor presidente, com base nisso, em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso eleitoral, mas no mérito nego provimento como voto. Vota, doutor Iali. Com excelência. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator. Doutor Fábio Henrique. Acompanho o relator. Doutor Jackson. Com o relator. Desembargador Marilson. Põe relator. Também acompanho o resultado do tribunal. Por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Antes de passarmos aqui para a segunda pauta do dia, o segundo processo pautado, eu quero aqui então deixar à vontade os senhores professores, os senhores representantes da SEDUCS, os alunos que têm aí uma série de outros locais para serem visitados, conhecer o nosso tribunal. Fiquem à vontade, se tiverem necessidade já, quiserem continuar a visita, por favor, fiquem à vontade. Vocês podem conhecer todo o nosso tribunal, que será uma satisfação. O Cândido vai acompanhar todos os senhores, então, por favor, podem ficar à vontade. Se quiserem continuar, também serão bem-vindos, mas fiquem à vontade. Muito obrigado pela visita, viu? Ah, mas já foi. Aí... Doutor Fábio Henrique, da relatoria de Vossa Excelência, 1.1, nós temos um PJE 0601-352. É uma prestação de contas, candidato a cargo de deputado federal, eleição 2018. A requerente é Renata do Carmo Viana Malacrida. Vossa Excelência é o relator, está com a palavra, e eu já ouvi aqui do outro procurador que está ratificando o parecer pela aprovação de contas. Vossa Excelência, então, com a palavra. Obrigado, Excelência. Se trata de um caso muito simples de prestação de contas da candidata Renata do Carmo Viana Malacrida. Concorreu ao cargo de deputada federal em 2018. Publicado edital, não houve impugnação das contas por qualquer dos legitimados do artigo 59. Caput da resolução TSE 23553. Devidamente intimada, a candidata se manifestou e apresentou documentos nos IDs, tal e seguintes. O parecer conclusivo da CCIA foi pela aprovação das contas com ressalvas e a douta Procuradoria Regional Eleitoral, como o presidente já adiantou, opina pela aprovação das contas. Faço... Doutor Fábio? Pois não? Por favor, o senhor podia liberar? Mas não está liberado. Ah, sim. E agora eu vou pedir ajuda. Aqui eu... Como que eu libero? Sabe? Liberar a foto. Eles me falaram que aparece no botão para você liberar a foto, mas quando alguém libera, assim, não sou eu. Deixa eu só. Aquela vez você que liberou, né? Foi eu que liberei, desculpa. Você liberou pelo seu login, foi isso? Esse primeiro. Uhum. Tem que ir para baixo agora. Ah, não. Isso. Só que editar, volta, aperta aí. Desce toda a tela. Você vai ter um processo.
É o primeiro. Aí desce tudo. Abre. Já foi. Aqui é incluir? Incluir. Incluir a anotação. Presidente, a gente teve dificuldade aqui para fazer a liberação de voto. Peço desculpa aos colegas, não é uma das rotinas que eu ainda preciso aprender a fazer. Então, eu pediria para a gente jogar esse processo para o final da sessão, que o Juliano foi liberar o voto para mim pelo login dele. Por favor. Aí quando liberar, o senhor só nos comunica, a gente já só retoma os votos aí e já damos por concluído. Pois não, obrigado. Ficar no aguardo. Ô Jackson, o senhor que já está familiarizado com o sistema, vamos lá, 1.2 PJE 0600 919. É uma representação com pedido liminar, conduta vedada a agente público, propaganda política eleitoral, eleição 2018. Representante Eduardo Marques Lima. Representado Cláudio Henrique Donatoni. Também representado Francis Mares Cruz. Vossa Excelência relator está com a palavra. Tratam os autos de representação eleitoral com pedido de liminar ajuizada por Eduardo Marques Lima em face do então candidato a deputado estadual Cláudio Henrique Donatoni e Francis Mares Cruz, prefeito de Cáceres, MT, sob a alegação de prática de conduta vedada prevista no artigo 77, resolução TSE 23.551/2017, combinado com o artigo 73 da Lei 9.504/97. Consta da inicial que o representado, na condição de prefeito de Cáceres, teria infringido o disposto na norma eleitoral em razão da divulgação de ações institucionais do município, atrelando a candidatura do representado Cláudio Henrique aos feitos realizados pela prefeitura. Anexou aos autos prints de conversas, de mensagens encaminhadas a grupos de WhatsApps pelo atual prefeito, onde consta o envio por ele de uma propaganda política do candidato Henrique, seguida do envio de obras e realização feitas pelo município. Assevera serem diversas publicações e instruiu a inicial com as mencionadas publicações impugnadas. Conclui afirmando que, abre aspas, está claro que o segundo representado tenta dar vantagem ao primeiro representado, em detrimento aos demais concorrentes, inclusive o representante, ao atrelar as obras e serviços da Prefeitura Municipal de Cáceres com material de divulgação da propaganda eleitoral do primeiro representado. Fecha as aspas. Requereu a concessão da medida liminar para determinar a imediata retirada das publicidades do grupo de WhatsApps e na rede social Facebook, bem como para que os representados se abstenham de promover divulgação institucional do município de Cáceres até o final do período eleitoral. Em decisão proferida, a liminar pleiteada foi deferida para que o representado retirasse a propaganda de obras e serviços da sua página pessoal do Facebook, vinculado à manifestação de apoio ao candidato a deputado estadual Cláudio Henrique, bem como que se abstenha de praticar novos atos do mesmo sentido. Devidamente intimado, o representado Francis Mares Cruz apresentou defesa ID 67011. Ato seguinte, interpôs embargos de declaração alegando a existência de contradição da liminar, requerendo a concessão dos efeitos infringentes. Os embargos de declaração foram rejeitados monocraticamente. O representado Cláudio Henrique apresentou sua contestação através do ID 67202. Com vista dos autos, a Procuradoria manifestou pela improcedência da representação
Considerando que não houve requerimento para oitiva de testemunha e diante da desnecessidade de outras diligências, as partes foram intimadas para a apresentação de alegações finais. O representante apresentou suas alegações, reiterando que os representados incidiram na prática da conduta vedada. Já os representados Francis Mares e Cruz e Cláudio Henrique Donatoni reforçaram sua tese de que não houve nenhuma prática de conduta vedada. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral reiterou sua manifestação pela improcedência da representação. É o relatório. Procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, doutor. Retorna a palavra. O meu voto aqui está aí em consonância, vou pedir vênia só para sintetizar, que as mensagens postadas no grupo de WhatsApp nada tinha a ver com, não era nada relacionada ao cargo que foi exercido pelo então deputado, porque ele foi secretário de outra pasta e ali foi duas mensagenzinhas com diferença assim, de 6 minutos, uma para outra, de uma obra que estava sendo realizada pelo município de Cáceres. Então, assim, não tinha ligação entre a publicidade feita pelo então prefeito com a candidatura do Cláudio Donatoni. Então, com base nisso, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu estou julgando improcedente. Com o voto, desembargador Marilson. Acompanhe, relator. Doutor Antônio Peleja. Então, doutor, já só queria saber uma questão. A conduta vedada, ela linkou essa propaganda no Facebook, seria isso? Ele fez duas postagens, ele fez das obras em Cáceres, certo? Ele postou e logo em seguida saiu uma foto do Donatoni, do Cláudio. Mas assim, nada relacionado. Porque ele só mandou a publicidade e logo em seguida, assim, 6 minutos depois, mandou um santinho do Cláudio. Porque na liminar, ela foi deferida a liminar para que o representante retirasse a propaganda de obras e serviços de sua página pessoal do Facebook, vinculada à manifestação de apoio ao candidato a deputado. Não teve essa vinculação de apoio. A pessoa foi dessa forma. Primeiro a postagem da obra, aí logo assim, 6 minutos depois, postou a foto isso na página pessoal do prefeito. Aí 6 minutos depois postou o santinho. Aí o representante entendeu que o prefeito estava tentando linkar essa obra a ele, sendo que ele não foi secretário de infraestrutura da época, entendeu? Presidente, então, após esses esclarecimentos, eu acompanho, então, o relator. Liali. De acordo, excelência. Doutor Sebastião Monteiro. Relator. Fábio Henrique. Com o relator, excelência. E que se eu observei bem também, doutor Jacques, foi deferida a liminar não foi revogada, quer dizer, ele retirou, né, de imediato também. Então, não teve uma repercussão maior também de consequências. Porque, pelo que eu vi do seu relatório, foi concedida a liminar e, embora tenha tido, inclusive, embargos de declaração, não houve reversão daquela decisão. É isso? Estou de acordo com Vossa Excelência. O tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a representação nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Antônio Peleja, 1.3 PJE 0601-512. Prestação de contas, candidato cargo deputado estadual, eleição de 2018. Requerente Maurício Pereira Gomes. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Eleições 2018, cargo deputado estadual, Partido Socialista Brasileiro, apresentou prestação de contas, o órgão técnico se manifestou, apresentou o relatório preliminar, solicitaram-se esclarecimentos, o candidato, o prestador foi intimado, apresenta suas manifestações, parecer conclusivo pela desaprovação, a Procuradoria Regional também no sentido da desaprovação das contas. Ratificado, senhor presidente. Ratificado, retorno a palavra. Então, a campanha arrecadou recursos da ordem de R$ 157.913,60. Houve a existência de algumas irregularidades que estão elencadas, alguns itens,
Tá? A CCIA considerou sanadas as ocorrências do item 1.3, ausência de peça obrigatória pela juntada, item 3.1, item 3.2, item 3.5, 3.6, 3.8 e 3.9. Eu acolhi todas essas ponderações da CCIA, tá? E eu vou passar a analisar aqui apenas aquelas em relação às quais se manifestou ou pela aprovação com ressalva ou pela desaprovação. Item 1.1, atraso em relatório financeiro de campanha, tá? Foi a destempo, mas foi possível analisar efetivamente as contas. É uma falha meramente formal. Aponho apenas uma ressalva. Item 1.2, atraso na entrega da prestação de contas parcial, tá? Também aponho uma ressalva. Item 2.1, esclarecimento quanto aos recursos próprios aplicados em campanha que superam o valor do patrimônio declarado na ocasião do registro. Então aqui o candidato ele declara em seu registro patrimônio de R$ 22.177. E na prestação de contas ele injeta recurso próprio na ordem de R$ 57.700, depositados em espécie. Ele intimado, ele informa que junta a sua declaração de imposto de renda, e a CCIA ela pontua que justamente isso, que diz que possui o automóvel Citroën, no valor já citado, de R$ 22.177, e a disparidade com o recurso. É óbvio que, de acordo com a legislação eleitoral, os bens próprios do candidato podem ser utilizados na campanha. Mas é uma irregularidade grave no presente caso, porque ele não conseguiu comprovar a origem desse aporte financeiro de 75.700 aplicados em sua campanha. Por quê? Ele, no ano calendário de 2017, sua declaração de renda, ele descreve como remuneração, abatidos impostos e contribuições, o valor de R$ 73.869. E o saldo de sua conta bancária era R$ 1,37. E ele injetou 75 mil na campanha. Então, assim, ele não conseguiu comprovar a fonte, a origem. Ele poderia juntar um documento que demonstrasse as suas economias, e ele não fez isso de uma forma... Aliás, ele não fez isso de forma alguma. Ao não fazer as provas requeridas, ele diminuiu sobremaneira a confiabilidade de sua prestação de contas e a encaminha para a desaprovação. Então, em relação a isso, isso induz inclusive ao caixa 2. Então, em relação a esse item, entendo pela desaprovação das contas, o item 2.1. Em relação ao item 2.2, foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios acima de R$ 1.064, realizadas de forma distinta daquela transferência eletrônica. Eu pontuo aqui, são depósitos em dinheiro, o primeiro de 53 mil, 6 mil, 4 mil e R$ 1.700. Isso resulta um montante de R$ 75.700 em dinheiro. Além disso, anota-se a quantia de R$ 11.700 referente à soma de doação ou de doações de outras pessoas, todas em descumprimento àquele teto de R$ 1.064. O candidato intimado, ele apenas se limita a alegar falha do atendente da instituição financeira, ele se desincumbe de comprovar a origem desses recursos doados. A apresentação de extrato bancário da conta pessoal do doador, demonstrando a realização do saque doado, bem como a posterior juntada do comprovante de depósito na conta de campanha, seria suficiente para afastar essa irregularidade. Então, essa falha é um sério obstáculo. Não há como aplicar a regra da razoabilidade, porque o valor é de R$ 87.400 e representa 55,34% ou 55,34% do valor de receita de campanha. Então, nesse aspecto, é pela desaprovação das campanhas. Item 3.3, a CCIA selecionou a doação de Nelma
Baumgratz Ried, no valor de R$40 mil, e solicitou a apresentação do recibo eleitoral. Anota-se ainda outros recibos eleitorais, tá? Segundo a CCIA, foram registrados no SPCE com indicação do CPF de Nelma, em divergência aos recibos físicos apresentados. Verifica-se no ID em espécie a peça demonstrativa de receitas financeiras em que o nome dos doadores dos recibos elencados conferem sim com os documentos apresentados, diferentemente do que indicou a CCIA. Então, a CCIA ela indicou uma disparidade entre os recibos, mas nós verificamos aqui, na verdade, havia sim os recibos. Por outro lado, compulsando ativamente os documentos que instruem a presente prestação de contas, tanto a final como a retificadora, é possível localizar os recibos em nome de Nelma, com CPF correto, no valor de 25 mil, e o outro recibo no valor de 5 mil. De fato, não logrei êxito em localizar o recibo 40333, no valor de R$10 mil, no ID 999372 e nem no 1218. Final 2, da prestação de contas finais, sendo que pelos extratos bancários também não é possível identificar o CPF do doador. Em resposta a esse questionamento do examinador de contas, o candidato mais uma vez se limita a alegar que o recibo foi encaminhado com a retificadora. Não obstante a manifestação do candidato, bem como a inconsistência do apontamento efetuado, persiste a ausência no valor de R$10 mil. Essa irregularidade não foi sanada. Também eu entendo aqui pela desaprovação, porque em face a esse valor. Tá? Item 3.4. Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época. Doação de R$ 2.173, eleição 2018, José Pedro Gonçalves Tax. O prestador reconhece a divergência entre as prestações de conta parcial e final, mas alega que todas as receitas foram declaradas à Justiça Eleitoral. Aponho uma ressalva nesse aspecto. Em relação ao item 3.7, gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega de prestação de contas finais, né, também aponho uma ressalva. Senhor presidente, pelo exposto, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, considerando graves as irregularidades, os itens 2.1, 2.2 e 3.3 do parecer técnico contábil, julgo desaprovadas as contas de campanha de Maurício Pereira Gomes, eleições 2018. Determino ainda o recolhimento do Tesouro Nacional, mediante guia, dos valores de R$ 77.700, 11.700 e 10 mil, totalizando 97.400 de recurso de origem não identificada. É com voto, senhor presidente. Vota doutor Iali. Acompanhe, excelência. Por Sebastião Monteiro. Com o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Doutor Jackson Coutinho. Com o relator. O Marilson está ausente momentaneamente. Eu vou guardar. Presidente, na sequência, se Vossa Excelência quiser chamar aquele processo exterior, eu estou pronto para votar. Senhor Marilson, talvez a senhora já tenha ouvido lá, né? Então já. está de acordo. Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. O doutor Fábio anuncia aqui que já está com a disponibilização do voto, né? E só para recordar, houve aqui o parecer pela aprovação das contas e inclusive da CCIA. Aliás, pela aprovação das contas, assim como da outra procuradoria também pela aprovação. Vossa Excelência, então, que é o relator, pode concluir o seu voto, doutor Fábio.
Obrigado, Excelência. Se os demais puderem conferir que realmente está liberado o voto. Obrigado, doutor. Está liberado. Bom, Excelência, como se trata de um caso muito simples, colegas, eu vou poupá-los de fazer a leitura de todo o voto e basicamente dizer que eu sigo o parecer conclusivo da CCA, que informou que restaram não sanadas ou não explicadas a contento 5 impropriedades nas contas da candidata. Sigo também o parecer da doutora Procuradoria Regional da República. E diante disso eu julgo aprovadas, com ressalvas, as contas de campanha da candidata Renata do Carmo Viana Malacrida, referentes ao pleito de 2018. Esse é o voto, Excelência. Ministro Sparo, algum voto em sentido contrário? Então, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. É aprovação total, né? Fica com parcial dissonância, né? Em parcial dissonância. Esse é o resultado para o 1.1 da pauta, 601.352.02. Doutor Peleja, Vossa Excelência relator do 1.5 PJI 0601.274. É um embargo de declaração em prestação de contas. Candidato a cargo de deputado estadual, eleição 2018, o embargante Oscar Martins Bezerra. Vossa Excelência não tem parecer, Vossa Excelência é relator e pode, se precisar, se implicar, fique à vontade. Oi, presidente. Um embargo ou os embargos de declaração eles sustentam a não aplicação do entendimento do TSE, porque o julgado originário, ele não apreciou documentos juntados fora do prazo, tá? E aí ele pontua que é contraditório e omissa a decisão proferida pelo TRE em razão da não apreciação dos documentos juntados após os pareceres finais e técnicos. Requer que sejam conhecidos e corrigido o erro de fato que levou ao equívoco do acórdão. É o relatório. Eu passo agora ao voto. Eu conheço, tá? E entendo também que, na verdade, não houve omissão, não há contradição, não há nenhuma mácula, porque é um entendimento já tradicional da Corte, tá? No sentido de não apreciação desses documentos após o prazo final. Nós já discutimos muito isso aqui, né? Inclusive a senadora Marilson, ela fez uma pontuação específica, uma distinção específica, que não é o caso. Tá? Que não é o caso. Senhor presidente, então por isso eu vou poupar da leitura, mas em suma que quer reavivar essa discussão, né? Não é a sede dos embargos, tá? Então eu conheço, mas no mérito nego provimento ao recurso como voto. Algum voto em sentido contrário, ministros pares? Resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Doutor Sebastião Monteiro, Vossa Excelência é o relator do 1.6 PJE 0601.427, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição 2018. A requerente é Marta Dransky. O parecer aqui é pela aprovação com ressalvas. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Trata-se de processo de contas de Marta Dransky, candidata pelo Partido da República ao Legislativo Estadual no pleito passado. Tanto a CCA, no caso, que manifestou pela aprovação das contas com ressalvas, como a doutora Procuradoria Regional Eleitoral. É o relatório, presidente. Ratificado, senhor presidente. Está ratificado. Retorno a palavra. Eu vou resumir. Estou no mesmo sentido do Ministério Público Eleitoral, aprovando com ressalvas, tendo em vista que os apontamentos que foram feitos pela CCIA foram regularizados pela prestadora de contas na contabilidade final de campanha. Sendo assim, senhor presidente,
em consonância com o Ministério Público, aprovo com ressalvas as contas da senhora Marta Dransky relativas às eleições de 2018. A decisão está em consonância com o parecer da CCIA e da Procuradoria Regional Eleitoral. Algum voto em sentido contrário, ministros? O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda da relatoria de Vossa Excelência, doutor Sebastião Monteiro, 1.7, PJE 0601, 145, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado federal, eleição 2018, requerente Devair Rodrigues Ribeiro. Com a palavra, relator. Trata-se de processo de contas de Devair Rodrigues Ribeiro, candidato pelo PRTB à Câmara Federal nas eleições de 2018. Em relatório preliminar, a CCIA ponderou pela intimação do candidato para complementar as contas auditadas. Intimado, o candidato deixou transcorrer em habeas os prazos para diligência. No relatório conclusivo, o órgão técnico sinalizou para a reprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador. Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, retorna a palavra. Eu vou poupá-los também da leitura, estou em consonância com o Ministério Público, aprovando com ressalvas as contas, por conta e afastando as impropriedades detectadas pela CCIA. Vou só fazer aqui uma breve leitura das impropriedades, as quais foram afastadas. No caso, foram omissões relativas às despesas constantes na prestação de contas. 2. Foram feito esse valor de despesas que foram omitidos, o valor de R$ 225, o que não representa o percentual aí de 1,29%. No item 2, consta um contrato de locação com o senhor Daniel Oliveira Ribeiro e, segundo as provas nos autos, quem deveria arcar com as despesas de combustível desses 8 dias de viagens de um único veículo apenas seria o prestador das contas, mas como não há registro e por conta do valor ínfimo também estou afastando a irregularidade apontada. No item 3, consta a contratação de pessoas para fazer trabalhos durante a campanha que totalizam aqui o valor de 4 por R$ 1.500 e uma por R$ 2.486,80. E foi apontado aqui que só havia, né, no caso, o valor de R$ 250 gastos para compra de 10 adesivos, e o órgão técnico apontou aqui, fez que como não há registro de doação estimável na espécie, solicitou esclarecimentos, também não foram esclarecidos, mas diante do valor que é ínfimo, também afastei a suposta irregularidade. Houve também divergência na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquelas registradas nos extratos bancários, né? Mas após diligência do próprio órgão técnico, foi identificado foram identificadas e houve a vigilância, houve a fiscalização aqui da Justiça Eleitoral, não comprometeu, então eu também estou afastando a irregularidade. E por último, o valor de despesas declaradas no sistema de prestação de contas eleitoral e ausente nos extratos bancários, mas o valor também não ultrapassa, no caso, R$ 250, que configura aí 1,43% da receita arrecadada na campanha. Em resumo, então, as irregularidades que podem ser quantificadas contabilmente representam um total de gastos não comprovados no valor de R$ 475. Estou aqui aplicando aqui o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para afastar as irregularidades. Nos itens 2, 3 e 4, também estou afastando porque os prejuízos supostamente que geram, no caso, o exame das contas, aí, o valor mínimo não ultrapassa os limites de tolerância da Justiça Eleitoral. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, voto pela aprovação com ressalvas
de Devair Rodrigues Ribeiro. É como voto, senhor presidente? Doutor Fábio Henrique. Acompanha, excelência. Doutor Jackson. Com o relator. Senador Marilson. Doutor Antônio Peleja. Doutor Iali. Com o relator, excelência. Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Acabamos a pauta. Temos apenas uma questão administrativa, que é um julgamento de um processo administrativo, que é 1.8 PJI 0600-346. É um processo referente à designação de juiz eleitoral para a 61ª Zona Eleitoral de Comodoro. No caso da minha relatoria, e nós temos 2 candidatos inscritos, que seria o doutor Marcelo Souza Melo Bento de Rezende e o doutor Antônio Carlos Pereira de Souza Júnior. Essa zona eleitoral é de Comodoro. E no critério, no artigo 5º da nossa resolução do TRE, tem preferência aquele que exerceu a judicatura eleitoral há tempo mais distante, né? No caso, o doutor Marcelo, houve encerramento do biênio dele em 21/9/2017. O doutor Antônio Carlos, embora tenha se candidatado, é o atual juiz eleitoral. Daí porque o meu voto está sendo no sentido na designação do doutor Marcelo Souza Melo Bento de Rezende para jurisdicionar a 61ª Zona Eleitoral. Algum voto no sentido contrário, senhores pares? Então podemos dar por julgado. O tribunal, por unanimidade, designou o excelentíssimo senhor Dr. Marcelo Souza Melo Bento de Rezende, juiz de direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, para jurisdicionar a 61ª Zona Eleitoral, a contar da lavratura do termo de entrada em exercício. É o que tinha hoje em pauta. Agradeço a presença de todos. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado. E lembrando, né, que amanhã é a sessão, né? Não é quinta-feira, desculpa, adiantada, antecipamos para amanhã. Muito obrigado, um bom dia.